E se encontrarmos vida, mesmo que microscópica, extraterrestre, como fica a teologia? De boa. Se eles tiverem Bíblia lá, vamos ver como é que vamos conversar. Se eles não tiverem, vale a nossa. O que você tem a dizer a respeito da Bíblia como palavra de Deus absoluta? Ou podemos dizer que o Cristo é maior que a Bíblia, sendo não totalmente revelado por ela? Bom, evidentemente Cristo é maior do que a Bíblia, nós não somos seguidores da Bíblia, nós somos seguidores de Cristo. Mas a Bíblia é o documento mais autoritativo, ou o documento autoritativo que nós temos a respeito de Cristo. Mas nós não somos seguidores da Bíblia, nós somos seguidores de Cristo. A igreja deveria ser um lugar que acolhe, mas o que vemos são muitos fiéis que julgam, cobram e sentenciam se você vai ou não para o céu. Quando teremos a igreja de Jesus que acolhe a todos? Eu falo isso porque já fui membro de igreja e saí muito, mas muito mais ferida do que entrei. Hoje a minha comunicação e intimidade com Deus é muito mais pura. Engano seu, filha. Não é não. Ninguém tem uma espiritualidade pura. Isso não existe. Não existe nem na igreja, nem na comunidade, nem dentro de você. Nós somos tudo farinha, pó, é tudo misturado. Nós vivemos em zona cinzenta. Algumas comunidades são mais deletérias e danosas do que outras, mas o evangelho, a essência da mensagem do evangelho é o amor. Então não dá para ter uma espiritualidade individual, individualista, intimista, porque é uma contradição de termos. Uma espiritualidade focada no amor é sempre uma espiritualidade relacional. Todos sabemos que o texto bíblico deve ser interpretado levando em consideração o contexto, mas até que ponto o versículo por versículo é relevante na exegese bíblica e também nos sermões do tipo textual ou expositivo, visto que o texto sagrado foi bastante modificado por copistas no decorrer dos tempos. Eu não me preocupo que o texto foi modificado pelos copistas, o texto que eu tenho é o texto, é ele que eu trato como se não tivesse sido modificado. É esse o texto que eu tenho. Agora, eu já também tenho dificuldade com essa coisa de versículo por versículo. Eu acho que o importante mesmo do contexto é o contexto cultural. Eu fui treinado para interpretar a Bíblia dentro do contexto do texto, contexto textual. Mas eu acho que conhecer a cultura do mundo bíblico é mais importante ou tão importante quanto conhecer o vocabulário bíblico e as regras de exegese de texto. Você saber como era o mundo judaico, como era o mundo romano, quando era o mundo grego, ajuda você a entender a Bíblia muito mais do que você conhecer a própria língua hebraica ou a língua grega na hora de interpretar o texto bíblico. Uma das coisas mais inquietantes para mim é a existência de um Deus bom e justo e a existência do mal. Gostaria que o Senhor explicasse um pouco sobre se Deus é bom em essência, porque o mal existe. Esse é um dilema filosófico muito antigo. Epicuro foi quem estabeleceu esse critério e essa discussão. Ele disse o seguinte: ou Deus é bom, mas não é onipotente, ou Deus é onipotente, mas não é bom. Porque se ele é onipotente e não faz nada para acabar com o mal, ele não é bom. Mas se ele é bom e não consegue acabar com o mal, é porque ele não é onipotente. Então, na tradição filosófica, em muitas páginas da tradição teológica, a discussão é: ou você escolhe Deus é bom ou Deus é onipotente. Os dois juntos não dá. É esse o dilema que está apresentado aqui. Na visão cristã, o mal não procede de Deus, o mal é resultado do pecado humano, o mal é resultado da contingência da criação, o mal é resultado da ação livre do ser humano que pode se voltar inclusive contra ele, Deus. E entre destruir o mal não existe em si, como é que Deus vai destruir o mal? A alternativa de Deus é redimir o malvado. O mal existe porque eu pratico o mal. Para Deus destruir o mal, ele tem que me destruir. Então, em vez de me destruir, ele escolheu me redimir. E antes de me redimir, ele tem que tolerar o mal que eu pratico. É por isso que a Bíblia fala que Deus é gracioso e misericordioso. A graça e a misericórdia de Deus são os atributos de Deus que fazem ele conviver com o nosso mal, inclusive o mal contra ele mesmo. O senhor acredita que existe um propósito em algumas pessoas virem deficientes? Deus permitiria uma pessoa vegetar só para outra crescer e evoluir? Jamais. Esse Deus parece um diabo. Imagina,
As pessoas ficam sofrendo, elas falam assim para mim: pastor, por que eu estou sofrendo tanto? O que Deus quer me ensinar com isso? Não, esse Deus é um péssimo professor e tem um péssimo método pedagógico. Outro dia mesmo eu estava diante de uma mãe aflita que estava sofrendo com a sua filhinha enferma e eu falei para ela: mas você acha que Deus causaria todo esse mal para sua filha para ensinar uma lição para você? Isso é muito cruel, né? Um Deus desse eu não quero. Um Deus desse eu não quero seguir. Eu não creio que Deus faz esse tipo de coisa. Como nós, sendo maus, somos capazes até de matar outro ser humano para proteger uma criança. Complicado, né, isso aqui. Que a gente vai proteger um matando o outro. Tá vendo como o bem e o mal tá tudo misturado na nossa vivência humana. A gente vive essa zona cinzenta. A gente acha que tá fazendo bem aqui, fazendo mal ali. A gente tá corrigindo o mal com o mal. É complicado, né? Matar para defender, mas é compreensível. Sendo Deus amor, que tudo vê, por que ele não protege as crianças do mundo? Ele não faz nada. E se faz em casos isolados. Isso realmente abala muito a minha crença. A minha também. Eu tenho muita dificuldade com uma certa passividade de Deus diante do mal. Por isso que a Bíblia fala que Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é misericordioso. As coisas se estendem por muito tempo. Mas ainda bem que ele é assim, porque se ele não fosse, ele já teria feito assim comigo. E talvez com você também. Qual seria o mais sensato conselho que Jesus daria para a igreja do Brasil? Ele daria: raça de víboras, convertei-vos, hipócritas, lavai o seu sangue, sei lá o quê. Com todas essas fragilidades e inseguranças que estamos vivendo, eu falo à igreja o corpo de Cristo como pessoas separadas em santidade. Não existe isso. Corpo de Cristo, pessoas separadas em santidade. Não existe. Existirá no céu. Na teologia tem uma página muito interessante que fala da igreja militante e a igreja triunfante. A igreja militante é a igreja que está na história. A igreja que está na história é uma mistura de joio com trigo. É uma mistura de crente carnal, espiritual, homem natural. É tudo isso a linguagem bíblica para dizer: isso aqui é uma confusão. Pessoas maduras espiritualmente, pessoas imaturas, enfim, não existe essa igreja aqui. Eu acho que talvez então Jesus diria: pessoal, pega leve. Como você enxerga as contradições entre o cristianismo bíblico e o catolicismo romano? Do mesmo jeito que eu enxergo as contradições entre o cristianismo bíblico e o protestantismo reformado. As contradições entre o cristianismo bíblico e o movimento evangélico no Brasil. Como assim? O catolicismo romano ele tem contradições, mas a igreja evangélica não fica devendo nada, não deve nada para o catolicismo romano. As tradições protestantes ultimamente, então, se falando, a situação está muito complicada. Como lidar com a evangelização dentro desse contexto? Evangelizar quem? O católico, o evangélico, o protestante? Temos que falar de Jesus para todo mundo e deixar esse papo de quem é de Jesus, quem não é, na mão do Espírito Santo, que ele sabe fazer essas coisas. Terapia e análise. Até que ponto mergulhar em si mesmo sobre um paradigma freudiano, por exemplo, individualista e que incentiva a conhecer desejos e pulsões, pode ajudar um cristão? É meio misturada essa pergunta, né? Mas eu acho legal. Apesar dos preconceitos que tem, eu acho muito legal. Eu acho que o caminho da espiritualidade, ele vai ser sempre um caminho de autoconhecimento. E se o Freud ajuda, ótimo. Se um processo terapêutico ajuda, ótimo. Se a psicanálise ajuda, ótimo. Se a leitura da Bíblia ajuda, a Bíblia Sagrada é um espelho onde a gente pode se ver, disse Tiago, o apóstolo. Então, aquilo que é útil para o nosso autoconhecimento é muito importante. Agora, a análise, a psicanálise, os processos terapêuticos vão nos colocar mais próximos da nossa consciência a respeito de nós mesmos. Agora, o que nós vamos fazer com aquilo a respeito do que tomamos consciência é uma outra coisa. A psicanálise não se propõe a responder o que você faz com a verdade que você descobre a seu respeito. O evangelho, sim. A psicanálise, não. Pastor, qual a sua série predileta da Netflix? A minha série predileta da Netflix... tem várias, mas...
Eu gostei muito de Bloodline. Gosto de Suits. Eu gosto do Harvey Specter e do Mike não sei das quantas lá. Eu gosto da duplinha deles lá. Mas é bobinha, né? Eu gosto do Suits. Blacklist. House of Cards. Eu gosto de série de Netflix. Acho que isso aí é legal. Tem um trem passando aí. Ó, rolou uma xícara, um cafezinho. Vai pros extras desse.